Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Nosso encontro de hoje é para destrinchar um material incrível, o caderno de estudos do professor Dr. Marcelo Lessa, a grande cabeça por trás do projeto Aleiro Turbo. A gente vai decodificar juntos as leis de improbidade administrativa e de acesso à informação, mirando exatamente nos pontos que a FGV adora usar como armadilha. Pois é, a gente está falando do caderno 10 do projeto. E o nosso objetivo aqui é bem claro: pegar esse conteúdo que é denso e transformar numa arma estratégica para a prova. O foco vai ser total naquilo que realmente cai: a lei de improbidade, com todas as suas novas regras, e a lei de acesso à informação. Então, bora para o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o contexto, o campo de batalha. Depois, mergulha fundo na LIA, a Lei de Improbidade, e na LAI, a Lei de Acesso à Informação. Na sequência, partimos para o treinamento prático com questões reais da FGV. E, para fechar, uma revisão relâmpago e uma mensagem final do mestre. Tudo pronto por aí? Então, vamos lá. Certo. Para começar, vamos entender o terreno, porque esses dois temas, improbidade e transparência, são tão cruciais, porque eles são a espinha dorsal da integridade no serviço público. E a FGV sabe muito bem disso. Ela não vai descobrir só a letra da lei, ela vai testar seu raciocínio, sua compreensão do porquê dessas regras existirem. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro grande tema, a Lei de Improbidade Administrativa. E olha, a Lei 14.230 de 2021 não foi só um remendo, não. Foi uma verdadeira revolução. Ela mudou completamente a lógica de como se punha um ato de improbidade. E entender essa mudança é o segredo para não cair em nenhuma pegadinha. E aqui, pessoal, está a mudança mais importante de todas. É a pegadinha número 1 da FGV. Antes, a improbidade podia acontecer por dolo, ou seja, com intenção, ou por culpa, que é a negligência. Agora, esquece a culpa, acabou. Para ser improbidade, o agente tem que ter tido a intenção, o dolo. Exatamente isso. O professor Lessa bate muito nessa tecla. Dolo é a vontade livre e consciente de praticar o ato ilegal. Não é um simples erro, não é um descuido, é a má-fé, a desonestidade. Se a questão da FGV descreveu um cenário de erro ou falta de cuidado, mas sem aquela intenção clara de lesar, a resposta é uma só: não é improbidade. Beleza. E essa má-fé, essa desonestidade, aparece de 3 formas principais na lei. A primeira é o enriquecimento ilícito, que é basicamente usar o cargo para ganhar uma vantagem que não deveria. A segunda é o prejuízo ao erário, que é causar um dano financeiro para o Estado, sempre com um dolo, com intenção. E a terceira são os atos que atentam contra os princípios da administração. Agora, atenção total aqui, porque isso é detalhe de prova. Para esses atos contra os princípios, a lista que está lá no artigo 11 agora é um rol taxativo. O que isso significa na prática? Traduzindo, acabou a festa da interpretação. Só é improbidade o que está escrito ali na lista, tintim por tintim. A FGV não pode mais criar uma situação parecida. Se não está na lista, não é improbidade por violação de princípio. Simples assim. Falando em coisas que a prova adora, números. A pena máxima de suspensão dos direitos políticos para o ato mais grave de todos, o enriquecimento ilícito, agora é de 14 anos. Pode apostar que a FGV vai botar uma alternativa com 8 ou 10 anos, os prazos antigos, só para te derrubar. O número certo, o novo, é 14. E continuando no festival de números que a FGV ama, olha esse aqui. Antes era uma confusão para calcular a prescrição. Agora, simplificou tudo. O prazo é único, 8 anos, contados da data em que o fato aconteceu, direto ao ponto. A banca adora esse tipo de simplificação que pode confundir quem não está atento. O número mágico aqui é 8. Ok, vencemos a LIA. Agora a gente vira a chave e vai para outra lei fundamental, a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Pensa assim, se a LIA combate a sombra da corrupção, a LAI é o holofote da transparência. É a lei que diz que o poder público não tem o direito de ter segredos com o cidadão. Para entender a LAI, a gente tem que partir de uma pergunta básica: a informação que é pública, a regra é esconder ou é mostrar? A resposta é clara e direta. A regra é mostrar tudo. A publicidade é máxima. O sigilo é a exceção da exceção e tem que ser muito, mas muito bem justificado. E essa obrigação de mostrar tudo funciona de 2 maneiras. Tem a transparência ativa, que é quando o órgão público tem que publicar as informações importantes por conta própria na internet, sem ninguém pedir, como salários e contratos. E tem a transparência passiva, que é o dever de responder quando qualquer cidadão faz um pedido específico. As duas são obrigatórias.
E, claro, se tem lei, tem prazo. E se tem prazo, tem questão da FGV. Se a informação não está na mão na hora, o prazo para resposta é de até 20 dias, e aqui vem um detalhe estratégico. Esse prazo pode ser esticado por mais 10 dias, mas tem que ter uma justificativa. A fórmula para decorar é 20 mais 10. Isso é um alvo certo nas provas. Mas e quando a informação precisa mesmo ser secreta? Aí a gente entra nas classificações. A lógica é uma escadinha de importância. A reservada é a mais leve, com prazo de até 5 anos. A secreta é o nível do meio, até 15 anos. E a ultra secreta, o topo da pirâmide, pode ficar em sigilo por até 25 anos. É só gravar essa escadinha: 5, 15 e 25 anos. Opa, peraí. Cuidado aqui, porque essa é uma armadilha clássica. As informações pessoais, aquelas ligadas à vida privada, à honra da pessoa, podem ter o acesso restrito por até 100 anos. Mas atenção, isso não tem nada a ver com informação reservada, secreta ou ultra secreta. É outra coisa. É uma regra de proteção de dados pessoais. A FGV adora misturar esses dois conceitos. Beleza, já vimos a teoria, agora é hora de ir para a guerra. Vamos colocar todo esse conhecimento em prática no nosso treinamento de elite, analisando juntos como a FGV cobra isso tudo. Vamos para a primeira questão. Olha só o enunciado. Ação de improbidade contra um servidor por... Opa, achamos a palavra-chave. Negligência. Com base na nova lei, o que acontece com essa ação? Essa palavra negligência é o gatilho. Negligência é o mesmo que culpa. E o que foi que a gente aprendeu sobre a culpa na nova lei de improbidade? Isso mesmo, se é negligência, é culpa. E culpa já era, não existe mais na improbidade. Portanto, a ação tem que ser julgada improcedente. A nova lei exige prova de dolo, de intenção, aplicação direta da regra de ouro que a gente viu. Bora para a próxima. Um cidadão pediu uma informação que não estava disponível de imediato. O órgão tem que responder num prazo que não pode passar de... Isso é um teste direto daquela regrinha de prazo da lei que a gente acabou de ver. Sem mistério, né? É a nossa fórmula mágica. 20 dias, podendo estender por mais 10 se tiver uma boa justificativa. A regra do 20 mais 10 cravada na questão. Olha essa agora. A questão que é a combinação certa entre o tipo de sigilo e o prazo máximo de restrição. É hora de buscar na memória aquela nossa tabela. O jeito de resolver é simples. Checar cada alternativa com os prazos que a gente decorou, 5, 15 e 25. E conferindo, a gente vê que a única que bate certinho é ultra secreta, 25 anos. As outras alternativas só embaralham os números, que é a tática clássica da banca para pegar quem está desatento. Última questão de treino. Um agente foi condenado pelo ato mais grave, um enriquecimento ilícito. A suspensão dos direitos políticos dele pode chegar a... Lembrem-se, as penas ficaram mais duras. A gente tem que procurar a alternativa com o novo teto, o maior. Isso aí, gabarito 14 anos. Exatamente o número que a gente marcou como super importante. Memorizar esses números-chave é o que decide a questão. Mandaram bem! Agora, para cravar esse conhecimento na mente, vamos de revisão final, no estilo jogo rápido, com os pontos mais importantes dos flash memos do professor Lessa. A ideia é garantir que o essencial ficou guardado. Vamos lá? Ritmo acelerado. Primeira pergunta na lata: quem é que pode entrar com ação de improbidade hoje em dia? A resposta é só, única e exclusivamente o Ministério Público. Antes, a própria entidade pública que foi prejudicada também podia. Agora, não mais. Essa palavra exclusivamente vale ouro na prova. Segunda pergunta. Pela lei, o cidadão precisa dar satisfação, justificar o porquê de estar pedindo uma informação? De jeito nenhum. É proibido perguntar o motivo. O direito à informação é um direito do cidadão, não um favor que o Estado faz. E para fechar nosso jogo rápido, prescrição na ação de improbidade, qual é o prazo? 8 anos. Contados a partir da data do fato. Simples, direto, unificado. Gravou? É isso, pessoal. Chegamos ao fim da nossa missão de hoje e, para encerrar com aquela inspiração que a gente precisa, vamos com as palavras do próprio mestre, professor Marcelo Lessa, que mostram a verdadeira essência do serviço público. E ele nos deixa com uma citação que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Uma reflexão perfeita sobre o poder e a necessidade da transparência.
E a mensagem final do professor Lessa é um verdadeiro lema para quem vai servir ao público. A transparência é a luz que limpa, que higieniza a administração pública. Quem é servidor não é o dono da informação, é o guardião dela, em nome de toda a sociedade. Levem isso com vocês, não só para a prova, mas para a vida. É essa mentalidade que faz a diferença. Mantenham o foco e até a próxima!